Boa noite a todos. Uma alegria a gente estar aqui nessa casa, estudando, refletindo sobre as mensagens do Cristo, trazidas também à nossa reflexão através da doutrina espírita. Conta-se no livro Boa Nova, em psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, onde Humberto de Campos faz uma abordagem, ele conta ou ele reconta, com todo o aspecto da sua literatura, de escritor, de jornalista, ele conta passagens já conhecidas por nós, mas com um colorido um pouco diferente. Ele conta que Levi, nosso conhecido Mateus, um dos discípulos de Jesus, estava em sua casa e, como todos devem saber, Levi era um cobrador de impostos. Ele trabalhava a serviço do governo romano. Ele não era muito bem visto pelos outros, mas por fazer parte dessa tarefa, Levi era um homem culto. Levi era um homem estudioso, ele se sobressaía com relação aos outros apóstolos, que eram homens mais simples, homens do povo, pescadores e artesãos. Levi era um pouco diferente. Levi estava em sua casa e recebeu a visita de 3 homens que desejavam servir a Jesus. Jesus ainda estava vivo, não tinha sido crucificado. Esses homens chegaram a Levi, ou Mateus, e falaram: queremos servir ao Cristo. Se vocês lembram, talvez vocês tenham ciência disso, as pessoas doentes, as pessoas com enfermidades ou deformidades, elas não serviam para nada. Existem muitas passagens de Jesus, como a do cego de Jericó, como o do paralítico de Cafarnaum. Nós todos conhecemos muitas passagens de Jesus em que ele salva ou não, em que ele repõe a vista, em que ele cura o leproso, ele cura o cego, ele cura o endemoniado, que é o obsidiado, e que ele cura o paralítico. Essas pessoas eram alijadas, separadas da sociedade. Elas não prestavam para nada. Diferente de nós, os idosos que tinham alimentado seus filhos, quando adoeciam, eles eram levados para vales, eles ficavam afastados de sua família. Era uma prática comum daquela época adotada pelos judeus. Chegam esses 3 homens a Levi e pedem para servir ao Cristo, porque sabiam que Levi já fazia parte do colégio apostólico. E Levi diz para um deles, que era cego: como um cego pode querer ajudar alguém? O outro tinha uma deformidade física. E como você, esqueci o nome dos nomes, gente. Como você pode querer ajudar alguém se você não consegue se sustentar nas próprias pernas? E o terceiro era um homem com muitos problemas familiares, coisa que não acontece hoje em dia aqui com a gente, né? Como você, com tantos problemas, com tantas dificuldades, pode querer ajudar alguém? E os homens ficaram muito tristes, porque eles queriam ajudar o Cristo e foram embora. À tarde, Jesus, em companhia de André e Pedro, André era irmão de Pedro, chega à casa de Levi para fazer uma refeição. E Mateus, ou Levi, conta para Jesus a história, a passagem, que aqueles 3 homens incapazes tinham procurado por ele para servir a Jesus. E Jesus, conversando com Mateus, a gente ia fazer o quê, né? A gente ia passar aquele sermão, que não do monte, mas a gente ia passar aquele sermão, a gente ia dar aquela lição de moral, né? Ia falar. Jesus falou para Levi assim: Levi, o que o Pai espera de nós?
senão que façamos algo em benefício de nosso próximo. O que o Pai espera de nós, senão a compreensão das dificuldades alheias? O que o Pai espera de nossas mãos, senão serviço e trabalho incessantes? Ah, Levi, se o Pai esperasse de nós perfeição para servi-lo, não estaríamos aqui. Ele era um espírito puro, ele era um espírito perfeito. Então ele deu uma lição de moral cheia de amor e convida Levi naquela tarde para ir ao monte orar. Preciso conversar com vocês, vamos ao monte orar. E no caminho encontra os outros apóstolos e sobe um monte que ficava na costa norte do lago Tiberíades ou lago de Genezaré, é o mesmo lago, porque o lago é chamado de Tiberíades em homenagem a Tibério César, mas é o famoso lago de Genezaré. Jesus, quando começa a ir para esse monte orar, era uma prática comum à época. Ele começa a perceber que muitas pessoas se acercavam dele, procuravam a sua presença. E ele sobe então pessoas necessitadas. Quem era a assistência que estava ali? Homens do Sinédrio que estavam perseguindo Jesus, querendo ver se Jesus caía em falso, se entregava, se enrolava. Pessoas da classe alta, porque achavam aquele homem incomum, que já falava e encantava multidões, que curava homens doentes, necessitados de esperança. Curiosos, porque o Sermão do Monte aconteceu no primeiro ano de tarefa de Jesus. E aquelas pessoas que se acercavam de Jesus queriam ver e ouvir Jesus. E Jesus sobe a este monte com os seus 12 apóstolos, ou na época 12 discípulos ainda. E quando ele percebe a imensa multidão que queria ouvi-lo, embora o Sermão do Monte tenha sido falado para os apóstolos como numa conversa particular, foi uma conversa que ele teve com todos nós. Nós decidimos fazer uma reflexão profunda sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, que é o que ele fala no Sermão do Monte, além dos ais que a gente vai ver futuramente. Porque o Sermão do Monte, segundo o Mahatma Gandhi, é a maior obra, é a maior mensagem trazida à Terra até hoje. Gandhi disse que se perdessem todos os livros, tudo que está escrito, todas as palavras de bem, de ordem, de todas as filosofias religiosas ou não, e restasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Isso foi dito por um homem que era hindu, que não era cristão. Gandhi reconhecia no Sermão do Monte um código de ética moral, o código mais profundo, mais certo, mais objetivo que nós devemos seguir. A título de curiosidade, antes que a gente mergulhe no estudo que nós não vamos fazer hoje das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças são tão profundas que não cabe num único estudo. Então nós vamos dividir as bem-aventuranças para que a gente no futuro faça reflexões muito profundas
das bem-aventuranças. Mas é importante para que a gente consiga compreender as bem-aventuranças, compreender também em que cenário Jesus proferiu o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Nessa tarde, como eu relatei, quando Jesus vai a esse monte e começa a pregar. Uma curiosidade trazida pelos historiadores é que o monte aonde Jesus fez a pregação, ele pregou do monte. O monte simboliza uma análise psicológica, que o monte simbolizaria a afirmação. E a planície, as pessoas que estão ouvindo na planície, a aceitação. Olhem que profundidade. Porque quem está falando é Jesus. Está afirmando e nos mostrando o caminho que devemos seguir. E quando nós estamos na planície, impactados, ouvindo, estamos numa postura de aceitação, que é totalmente diferente da postura da rebeldia. É a postura não apenas da conformação, porque nós podemos ouvir uma orientação. O que nós, quando adolescentes, fazemos quando o pai fala um negócio pra gente? Então assim, tá bom. A gente fala, tá bom, vou fazer. Né? A mãe manda estudar. Tá bom, vou estudar. A mãe manda pentear o cabelo. Tá bom, vou pentear o cabelo. Vai marchando, né? Minha mãe falava, não marcha, não pisa firme. A gente vai marchando, faz. Mas a gente faz não, porque a gente não está aceitando, não. A gente faz porque a gente se sente obrigado a fazer. A atitude da aceitação é aquela aceitação da compreensão. É compreender que aquilo que Jesus estava falando para nós naquele momento é o caminho que está nos sendo apontado. É o caminho que nós devemos seguir. Na passagem de Jesus entre nós, nos anos em que ele conviveu conosco, encarnado, porque ele convive até hoje, mas encarnado, naqueles 3 anos em que Jesus caminhou, viajou, pregou, curou, Jesus proferiu 3 grandes sermões. Ele proferiu o sermão do cenáculo. Peraí que eu tenho que colar. Porque de verdade eu não vou lembrar onde está, né? O sermão do cenáculo está em João capítulo 14. O sermão do cenáculo, Jesus fala para os apóstolos, faz as previsões para os apóstolos sobre o que aconteceria com eles, sobre o que eles deveriam fazer. Jesus faz também o sermão profético, que está em Mateus capítulos 24 a 25, que são as advertências aos discípulos do que eles iriam passar. Nessa hora, essa a gente não deve ter escutado, né? A gente com certeza não estava lá, então a gente não escutou essa, porque se a gente escutasse o que a gente ia passar, a gente teria, corrido. Porque imaginem, eu fazia uma reflexão a esse respeito outro dia. Imagina Jesus chegando para a gente, como ele fez, o que aconteceu com Paulo de Tarso, ou com os apóstolos. Todos os apóstolos de Jesus, todos, com exceção de João, foram mortos. Em mortes muito cruéis, aos nossos olhos, principalmente, analisando aqueles homens que eram servidores diretos do Cristo. Crucificado de cabeça para baixo, decapitado, apedrejado, todos foram mortos segundo os costumes da época. Imagina se Jesus falasse para cada um deles tudo exatamente que eles iriam passar, porque ele sabia. Olha, Pedro, você vai ser crucificado, mas eu tenho certeza que você vai estar tão arrependido de ter me negado 3 vezes, que você ainda vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, que foi isso que aconteceu. Que ele não se achava digno em ser crucificado como o mestre foi. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Se ele falasse para Tiago, o nosso Tiago, que foi o primeiro que foi morto,
que ele ia ser decapitado, esquartejado e todos os restos mortais dele jogados para fora da cidade, dos muros da cidade, que significava uma desonra. Você, fala pra gente que a gente ia passar um negócio desse. Você ia aceitar? Quem aqui, em sã consciência, ia aceitar? Olha só, você vai lá pro Coliseu, vão soltar uns leões famintos em cima de você, vão rasgar tuas carnes, vão te trucidar. Você vai? Eu não vou. Não vou mesmo. Por isso que a gente está aqui hoje. E esses espíritos não. Porque eles iam. Quando Paulo de Tarso fica cego, Saulo ainda, e Jesus fala para ele: por que me persegues, Saulo? Porque Saulo, nós somos muito bacanas. Porque a gente fala que Saulo era o quê? Perseguidor dos cristãos, né? Ele era assassino. Ele matava, gente, os cristãos. Ele mandava matar. Ele não era perseguidor. Perseguidor é só quem persegue, não. Ele mandava matar. Saulo, por que me persegues? E Saulo entra naquela confusão e resolve mudar tudo. E aí Jesus ia falar para ele: agora que você já sabe quem eu sou, me aceitou, não vai mais perseguir ninguém, mas está tudo bem contigo. Olha só, você vai pregar para os gentios, ninguém vai te aceitar, vão te perseguir também, você vai ser preso, você vai ser apedrejado, igual você mandou apedrejar Estevão, você vai ser apedrejado. Ah, tem mais. No fim de tudo, depois de você apanhar, sofrer muito, nossa, você vai sofrer muito. Você ainda vai ser decapitado. E tem um detalhe: o soldado vai errar na hora. E você vai falar para ele: conclui a sua tarefa. Que foi isso que aconteceu. Você ia, eu não ia. Então Jesus, quando faz o sermão profético, ele começa a anunciar com palavras ternas, com palavras sutis, o que os apóstolos iriam passar. E nenhum deles desistiu. Na verdade, o único que desistiu foi o que desistiu antes, que foi Judas. E mesmo assim, ele não fez porque não amava Jesus. Ele fez por um ideal equivocado. Por um ideal de libertar, de auxiliar Jesus em sua tarefa. E Jesus também faz o conhecido de todos nós, Sermão do Monte. Nesse dia, nesse lugar aonde Jesus proferiu o Sermão do Monte, aconteceram também passagens muito importantes da vida de Jesus. Passagens conhecidas por todos nós, inclusive a multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu no mesmo local. Quando Jesus também aparece para Pedro, depois que Jesus morre e volta e aparece para Pedro, também é no mesmo monte. Então é um lugar muito simbólico para todos nós. Mas é importante nós analisarmos para que a gente se envolva e entenda a magnitude desse sermão. Nós vamos analisar quem fez o sermão. Quem fez o sermão? Jesus. Jesus profere o Sermão do Monte. Quem era Jesus? Segundo os hinduístas, um grande avatar. Segundo católicos, evangélicos, o Deus vivo, o Deus que se fez carne. Para nós espíritas, o Espírito perfeito que veio à Terra, o nosso governador planetário, que por amor, por misericórdia, por tanto nos amar, resolve descer das esferas celestes, depois de construir, de participar da construção desse planeta, com suas próprias mãos,
com seu amor, com seu empenho, seu e de abnegados trabalhadores que o assessoravam. Esse espírito que é trazido na doutrina espírita, que Kardec pergunta aos espíritos: quem é o espírito que devemos seguir, que devemos nos espelhar, que devemos ter como modelo e guia? É a resposta, é a menor resposta do Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz essa pergunta aos espíritos: quem é o espírito mais puro, mais importante, que já veio ao planeta Terra? Categoricamente, os espíritos respondem a Kardec: Jesus. É a resposta mais sucinta e mais completa do Livro dos Espíritos. Jesus, nosso modelo e guia, quando profere o Sermão do Monte, nos mostra, nos dá um presente e nos dá, acima de tudo, esperança. Porque quando mergulhamos nas bem-aventuranças, eu não vou nem chegar nos ais, eu vou ficar só nas bem-aventuranças. Quando Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados sois vós que choram, que são oprimidos. Quem de nós, nessa terra, nesse planeta, ainda hoje não se encaixaria? São 7, né? Na verdade são 9, mas a gente resume em 7 bem-aventuranças. Quem não se encaixa em pelo menos 3 delas, se não em todas, em algum momento de nossas vidas, nessa encarnação. Portanto, as bem-aventuranças, elas que foram proferidas há mais de 2000 anos, foram cantadas por Jesus para nós há mais de 2000 anos, são tão atuais e serão tão atuais como disse Gandhi. Gandhi também falou: se a Bíblia... Peraí, vou colar de novo. Se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Olha, Gandhi falou isso. E não era cristão. E a gente lembra de uma passagem de Gandhi que me ocorreu agora. Gandhi, quando num dos seus comícios, que caminhava com o povo, ele foi abordado por um soldado que bateu nele com um cacetete, ele caiu. O movimento trazido por Gandhi da libertação dos indianos, do domínio dos ingleses, da libertação de seu povo, de sua nação, foi um movimento sem violência, da não violência, a ahimsa. Não foi um movimento contra a violência, porque nós podemos instituir, lutar contra a violência usando de violência. O movimento de Gandhi foi um movimento pacifista, totalmente pacifista. O soldado bate em Gandhi e ele cai e se levanta. O soldado bate novamente em Gandhi e ele cai e se levanta. E pela terceira vez o soldado bate, Gandhi cai e se levanta. E o soldado, com muita raiva, querendo ver naquele homem franzino, simples, tão humilde, uma reação a tamanha violência, que certamente se Gandhi reagisse ali, naquele grande comício, aconteceria provavelmente uma grande confusão de proporções inimagináveis. E o soldado olha para Gandhi e diz: quem te ensinou a ser tão covarde, homem? Gandhi olha para o soldado, que ostentava um crucifixo no peito, e diz: esse
que está pendurado em seu pescoço. Ensinou a seguir os meus ideais. Portanto, Jesus, esse homem puro, não santo, mas esse homem incomparável, segundo os historiadores, o homem luz, o homem incomparável, ele vem e nos traz essa mensagem redentora, um desafio para todos nós seguir, porque é muito difícil quando estamos no momento da aflição, no momento da lágrima, no momento de necessitar da misericórdia, no momento da perseguição da justiça. É muito difícil nos mantermos pacíficos, nos mantermos confiantes, nos mantermos esperançosos. É fácil quando nós estamos na outra postura, na postura de quem ajuda, de quem auxilia, e não no momento das nossas dores. O local. Um monte que tinha, segundo historiadores, uma acústica que parecia um anfiteatro, que possibilitou que todas as pessoas escutassem o que Jesus falava, embora ele se dirigisse aos apóstolos. Mas há uma curiosidade. Naquele tempo, as pessoas que procuravam Jesus, as pessoas viviam em aldeias e falavam dialetos diferentes. Não era possível, embora Jesus fosse Jesus, Jesus falava também o seu dialeto. Havia ali romanos, havia ali judeus, havia ali homens do povo, homens com estudos ou não. E mesmo a montanha tendo a postura, a conformação de um anfiteatro, onde a acústica seria melhor, os pesquisadores nos dizem que Jesus proferia as palavras em seu idioma natal, no aramaico clássico, no seu dialeto de sua aldeia, mas Jesus conseguia fazer-se ouvir pelos espíritos encarnados que estavam ali, porque Jesus falava para as almas, não falava para as pessoas apenas, ele falava para a nossa alma, falava para nossos espíritos imortais. É como se ele penetrasse dentro de nós e conseguisse se fazer ouvir, inclusive quem não falava o seu idioma. É muito interessante, porque ninguém pensou nunca nisso na vida, não? Eu já pensei. Como é que ele conseguia falar para um monte de gente? Aqui a gente não ouve se não tiver com o microfone. Se passar um ônibus lá fora, a pessoa que está no fundo não consegue ouvir direito, mesmo quando a gente consegue impostar a voz. Imagine ao ar livre. Imagine para centenas de pessoas. Porque quando a gente fala uma multidão, a gente também imagina milhares de pessoas. Mas não era assim também, né? A multidão lá era um pouco reduzida. Mas que fossem algumas centenas de pessoas, se é que era possível essa reunião de algumas centenas de pessoas, eu acredito que sim. Mas Jesus falava para a alma. E é isso que ele faz conosco. Ele está aqui falando para a nossa alma. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, os que sofrem perseguição, bem-aventurados todos nós. Jesus nos fala de esperança. O Sermão do Monte é tão importante que Kardec se ocupa no Evangelho segundo o Espiritismo em fazer análises profundas através das mensagens dos bons espíritos e do Espírito de verdade. Ele faz uma análise do Sermão do Monte e das bem-aventuranças. Vários historiadores
já mergulharam no Sermão do Monte, tentando explicar, nos orientar, para que a gente compreenda melhor. Mas ainda é muito difícil para nós. O homem, Jesus, ele nos trouxe essa mensagem tão rica e tão profunda, que até hoje nós estamos aqui tentando compreender. Mas por que nós ainda vamos nos debruçar no estudo das bem-aventuranças? Por quê? Porque se nós não tivermos este código de ética, de moral e de conduta, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte também nos afirma a sobrevivência da alma. Nos afirma que a vida não é feita de uma única existência. Mas ele não fala isso hora nenhuma, Andréia. Não. Mas por que ele não fala, ele fala isso de outra maneira? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus, no Sermão do Monte, fala para o espírito imortal que somos e para nos dar a certeza de que, se hoje estamos passando por dificuldades e por dores, por perseguições, é porque é necessário repararmos as nossas faltas, que através das nossas expiações é que nós seremos felizes, herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como um aflito será consolado se a vida acaba e acaba a minha aflição? Como? Porque nós sabemos, segundo os Espíritos nos falam, espíritos imortais que somos, nós temos muitos débitos a reparar. Espíritos imortais que somos, já tivemos tantas experiências frustradas, experiências em que nos comprometemos diante das leis divinas. Mas Jesus, com esse código de conduta, com esse manancial de esperança que é o Sermão do Monte, nos fala: amanhã, se você sofre hoje, amanhã não sofrerás mais. E é assim que nós devemos seguir. Os historiadores também nos dizem que o Sermão do Monte é o alicerce de todas as filosofias religiosas, porque todas as filosofias religiosas, todas as filosofias de vida, se elas se basearem na mensagem contida no Sermão do Monte, não haverá nenhuma diferença entre elas. Se nós analisarmos o que existe em todas as outras religiões, o Sermão do Monte se encaixa perfeitamente, mesmo para aquelas doutrinas e filosofias religiosas que não sejam reencarnacionistas. Mas a mensagem, a profundidade da mensagem, toca pontos chaves que todas as filosofias e doutrinas religiosas trazem, que é o consolo, a esperança. Porque vamos combinar, né? Nenhuma religião fala assim: não, você vai sofrer muito e vai ficar tudo péssimo quando você morrer. Ou então, que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas se você aceitar, o que é aceitar Jesus? Se não é compreender as lições contidas no Sermão do Monte e aplicá-las em nossas vidas. Porque o estudo que nós fazemos do sermão e que nós vamos fazer das bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma abordagem sobre bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, esquecimento do passado, justiça das aflições, causas atuais das aflições, num capítulo que fala apenas de bem-aventurados os aflitos.
Portanto, a importância desse sermão é tão profunda para nós que certamente nos auxiliará a compreender as dificuldades pelas quais estamos passando. Se em algum momento em nossas vidas nós nos sentirmos desolados, tristes, melancólicos, peguem o Evangelho de Lucas, peguem o Evangelho de Mateus, leiam o Sermão do Monte. E Jesus, e Mateus, diz que após o Sermão do Monte, está lá em Mateus, capítulo 7, 28, 29 e capítulo 8, 1. E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, a multidão estava admirada do ensino dele, porque as ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas que falavam da boca para fora. Quando Jesus desceu do monte, acompanhavam-no grandes multidões. Quando eu li essa passagem no Evangelho, que foi relatada por Mateus após o sermão, eu fiquei imaginando o magnetismo de Jesus, que já era tamanho, com essas palavras de tamanho alcance, de tamanha esperança, de profundidade, como nós, se estivéssemos ali, não estaríamos nos sentindo verdadeiramente arrebatados. Porque, segundo Mateus, as pessoas percebiam que ele falava com autoridade. Qual a autoridade daquele homem simples? Qual a autoridade daquele carpinteiro? Qual a autoridade daquele homem que vivia entre ladrões, pecadores, pescadores, doentes, leprosos, obsidiados? Era a autoridade moral, era a autoridade do justo, era a autoridade de quem ama, de quem nos compreende. Se assim não fosse, Jesus não teria descido das esferas celestes e reencarnado entre nós, vestido um corpo de carne grosseiro e pesado para a sua estrutura espiritual, já de espírito puro que ele é. Se não fosse por amar profundamente a cada um de nós, por compreender a necessidade que nós tínhamos naquele tempo da sua presença física entre nós, do seu testemunho, porque foi isso que ele fez. Ele não escreveu nada, ele apenas falou, ensinou, compreendeu, acolheu e amou. Essa era a autoridade dele. E por isso que o povo se admirava dele. E isso ele fez no primeiro ano. O Sermão do Monte foi no primeiro ano de sua passagem, como a gente chama, quando ele começou a sair em sua tarefa. Então, neste primeiro ano, ele faz esse discurso épico. Vou chamar de discurso, porque existe um historiador, que eu esqueci o nome, anotei, mas também não vou colar, que ele faz ele tem um livro que ele fala sobre os grandes discursos de todos os tempos, até os tempos atuais. E ali ele elenca e faz uma análise de grandes estadistas, de grandes médicos, professores, homens do povo, homens da antiguidade,
grandes discursos épicos. Ali também está o discurso de Martin Luther King, que é considerado o maior discurso de todos os tempos. E esse historiador diz que não existe profundidade e alcance maior do que ele chama de discurso do Sermão do Monte, que é o maior discurso de Jesus, pela complexidade, pela simplicidade das palavras. Uma outra característica do Sermão do Monte. O Sermão do Monte traz para aquele povo simples e necessitado palavras simples, de fácil assimilação, de fácil compreensão. Ele não usa uma retórica empolada. Jesus não fazia isso. Jesus falava para o povo. Jesus falava para a sua gente. Jesus não falava como falavam os fariseus, que falavam para que ninguém entendesse, os doutores da lei. Jesus falava para todos, para homens, mulheres, crianças, doentes, leprosos, para que todos o ouvissem e compreendessem a profundidade de suas mensagens. E esse discurso épico, que é narrado tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, nos traz a porta que nós precisamos abrir. Depois que nós mergulhamos na profundidade da didática do Sermão do Monte, naquilo que Jesus quer falar para todos nós, naquilo que Jesus quer colocar, não em nossos corações, mas colocar em nossos espíritos, como incentivo, para que a gente, quando esteja passando por alguma dor, a gente não desanime. Esse é o objetivo do Sermão do Monte. Que a gente não desanime, que a gente persevere, que a gente lute, que a gente aceite, porque amanhã vai ser diferente. E no Sermão do Monte ele continua, e isso está em Lucas: mas ai de vós. Eu vou deixar os ais para depois, porque quando nós temos já a compreensão, como nós temos aqui a doutrina espírita, que nos esclarece e que nos dá também a responsabilidade a partir dos esclarecimentos que nós recebemos. Porque aquele que muito recebeu, muito será cobrado. Nós não temos mais a desculpa de não saber o que fazer. Nós podemos não querer fazer, mas seremos responsáveis pela nossa inércia. E aí vem os ais. Mas ai daqueles. Então Jesus está falando que nós sofreremos? Não. Jesus está falando que nós teremos que trabalhar as nossas imperfeições. E isso só depende de nós. Mas fala para nós também que a dor acaba, que a aflição termina, que a perseguição cessa, porque nós vamos crescer. Porque nós estamos tomando consciência da nossa tarefa e principalmente da responsabilidade que cabe exclusivamente a cada um de nós de responder pelos nossos atos. Ninguém é responsável por nós. Não somos responsáveis pelos nossos companheiros, pais, filhos. Somos responsáveis por orientar, mas a cada um segundo suas próprias obras. Portanto, eu convido todos vocês a mergulhar
durante agora os próximos meses, nós teremos alguns estudos que falaremos sobre as bem-aventuranças. O Sermão do Monte foi onde Jesus proferiu as bem-aventuranças. E Gandhi também nos diz que o Nazareno, nessa mensagem suprema do seu Evangelho, disse que é o patrimônio universal de todas as religiões. Olha como Gandhi falava não uma única vez, muitas vezes sobre o Sermão do Monte. E por que nós hoje falamos sobre o Sermão do Monte, sobre esperança, sobre consolo, sobre saber que tudo vai ser diferente amanhã? Eu lembro de mais um discurso. Muitos já devem ter ouvido o discurso épico de Martin Luther King. Martin Luther, quer que eu diga? Quer que eu fale agora? Fiesta Branco 9955. Tá. Obrigado. Martin Luther King, quando faz sua caminhada a Washington, lutando pelos direitos dos afro-americanos, pela liberdade, pela igualdade dos seus irmãos afro-americanos, ele que era pastor, ele profere um grande discurso ali na capital do governo norte-americano. Esse discurso ele é chamado e é conhecido por muitos porque ele começa o discurso falando: I have a dream. Eu tenho um sonho. Martin Luther King diz: eu tenho um sonho. Eu sonho que um dia brancos e negros possam sentar no mesmo restaurante, possam andar lado a lado na condução, no ônibus e no metrô. Eu tenho um sonho que crianças negras e brancas frequentem as mesmas escolas. Eu tenho um sonho que as mesmas oportunidades de trabalho e de emprego sejam ofertadas tanto para brancos como para negros. E parafraseando Martin Luther King, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia espíritas, católicos, evangélicos, muçulmanos, budistas, taoístas, hindus, ateus, materialistas, que todos possamos nos respeitar, possamos nos amar, possamos compreender que o Cristo é irmão de todos nós. Eu tenho um sonho que o Sermão do Monte ou as bem-aventuranças um dia sejam para todos nós o nosso código de conduta, aquilo que nós vamos seguir, aquilo que nós vamos fazer, que nós vamos realizar. Eu tenho um sonho que um dia os bons espíritos aceitem as nossas imperfeições, que eles já aceitam, que compreendam um pouco mais a nós próprios, mas eu tenho um sonho ainda maior, que nós possamos compreender as imperfeições de nossos irmãos de jornada, que a gente possa olhar para aqueles que nos ferem e perdoar, mas da mesma maneira que nos perdoem aqueles que nós ferimos. Eu tenho um sonho que um dia todos nós possamos professar a mesma religião, que não é uma religião, que é o amor universal. Eu tenho um sonho que um dia, independentemente de conceituações políticas ou não, que a gente lute por um mundo melhor, lute por um país melhor, uma cidade melhor, lute por harmonia, por alegria, por felicidade. Eu tenho um sonho que um dia todos nós, cristãos ou não, reconheçamos em Jesus nosso irmão, nosso amigo, nosso mestre, incondicional de todas as horas. Muito obrigada, meus irmãos.